Bom dia, meus amados, a paz do Senhor. Estou passando aqui nesta manhã para deixar uma mensagem da parte de Deus para a tua vida. Aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 9, no versículo 30, diz assim, meus amados: E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo o Israel. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para a tua vida nesta manhã, meus amados, antes de Deus te entregar a promessa, Ele te prepara. Deus, Ele não vai te entregar a promessa sem antes te preparar. Tudo é um processo. Você está no processo de Deus. Aguenta firme e fica firme, porque Deus, Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Mas é necessário você esperar o tempo do Senhor e permanecer na posição a qual o Senhor colocou você. Deus, Ele nos prepara para receber a bênção. É necessário que você passe pelos processos, que você entenda o agir de Deus. E ainda mesmo quando você não entender o agir de Deus dentro dessa situação, por que está acontecendo isso? Você não sabe, por tudo está no controle do Senhor. Mas às vezes nós nos questionamos: Senhor, por que está acontecendo isso? Deus sabe por que Ele está permitindo acontecer. Mas Ele está te guardando, Ele está no controle dessa situação. Ele irá cumprir a promessa que Ele te prometeu. Porém, é necessário você aguardar firme, ficar perseverante, confiar em Deus e esperar. E não sair da posição a qual Ele te colocou. Tem um processo, meus amados. Amados, a Bíblia vai nos dizer que antes do rei Davi ele ser levantado como rei, Deus ungiu ele como rei. Mas ele não foi colocado como rei imediatamente. Deus ungiu, Deus levou o profeta Samuel para ungir ele como rei. Davi era só um pastor de ovelhas. E o profeta Samuel chegou lá na casa do pai dele e ungiu ele como rei e levou ele. Ele foi até Saul, meus amados. Mas ele ficou ali do lado de Saul, mas ele não foi a se assentar no trono imediatamente. Teve um processo até Davi sentar no trono como rei. Teve um processo, ele ficou ali aprendendo. Ele ficou ali aprendendo junto ali da casa de Saul, junto com os guerreiros de Saul, os filhos de Saul. Ele ficou ali próximo aprendendo. Teve um processo, meus amados. José, ele foi levado ao Egito. Deus permitiu que José fosse vendido pelos seus irmãos como escravo para os egípcios, e lá no Egito José passou por um processo até ser colocado como governador do Egito. Até a promessa de Deus se cumprir, teve um processo de aprendizado na vida de José. Ele passou situações dolorosas, passou processos dolorosos, processos que nós passamos na nossa vida muitas das vezes, mas Deus deu vitória, Deus deu graça para José, porque Deus tinha propósito na vida dele. Ele tinha uma promessa, José não morreu. O barco de José não afundou. Deus deu força para ele, graça para ele suportar o processo até ele chegar a alcançar a promessa, o cumprimento da promessa de ser o governador do Egito. E na minha vida e na sua vida não é diferente, meus amados. É assim também na nossa vida. Até Deus nos entregar a promessa, tem um processo. Então é necessário que a gente aceite o trabalhar de Deus, que a gente fique firme, que a gente não desfaleça a fé, que a gente não perca a esperança. Aí não vai acontecer mais, que já tem tanto tempo que eu estou esperando, tem tanto tempo que eu estou pedindo para Deus. Vai acontecer, Deus prometeu para você, vai acontecer. Mas é necessário você ter paciência de esperar o tempo do Senhor cumprir a promessa na tua vida. Nada vai impedir de acontecer. Quando chegar o momento de Deus entregar esta promessa na tua vida, nada nem ninguém vai impedir. Porque Deus é fiel para cumprir. O Deus que faz promessa, Ele é fiel para cumprir o que Ele promete para a nossa vida. Então é necessário que você aprenda com os processos que você tem passado. Deus, Ele está te ensinando muita coisa. Deus, você já observou que muitas coisas nos últimos tempos têm acontecido aí na tua vida. Mas você também, muitas coisas que talvez você não queria passar, você tem passado. Mas você tem observado quanta coisa boa você tem aprendido? Quanto aprendizado você tem tirado dessas pequenas coisas que têm acontecido aí na tua vida? E às vezes você chora, mas você tem visto o quanto Deus tem te ensinado com isso? É o processo dele.
Deus, Ele está te moldando. Deus, Ele está melhorando você até mesmo como pessoa, amados. Porque Ele te ama. Ele te ama. E tem o melhor para a tua vida e para a tua história. Portanto, fica firme, permanece fiel a Deus. Não sai da posição a qual Deus te colocou. Não desanima na fé. Não perca a esperança. Tenha esperança. Encha o teu coração de fé, porque Deus é contigo. E o que Ele te prometeu vai se cumprir. Mas passa pelo processo e você vai ver Deus cumprir cada palavra que Ele prometeu na tua vida, na tua história, na tua família. Deus vai chegar com a cura, Deus vai chegar com a libertação, Deus vai chegar com a transformação, Deus vai abrir as portas que estão fechadas, Deus vai chegar com as oportunidades que você precisa na tua vida. Deus, Ele vai fazer na tua história, mas é necessário você passar pelos processos de Deus. Em nome de Jesus, meus amados, que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Gostou da mensagem? Curte essa mensagem, deixa o teu joinha embaixo do vídeo, compartilha essa mensagem com alguém, abençoe a vida de alguém com essa mensagem. Que Deus possa te abençoar nesta manhã e te dar um domingo abençoado na presença do Senhor. Deus te abençoe.